Pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso ensino de Gênesis, dentro do Pentateuco. Nós vamos continuar agora a partir do capítulo 3, aonde começa já com a queda do homem. Capítulo 3, a partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Meus queridos, vamos analisar aqui esses versículos. Satanás, ele toma, a posição dele na terra. Ele precisa, para se comunicar, para falar, ele precisa de um corpo. Os demônios são a mesma coisa, ok? Porque ele é um espírito. E espírito, para convencer alguém, ele precisa estar na carne. Porque senão as pessoas não vão dar muito valor a isso. Fica, isso é coisa da minha cabeça, isso não, tá? Então ele geralmente habita num corpo que dá uma brecha para que ele entre e ele vem fazer aquilo que ele tem determinado para fazer, que é roubar, matar e destruir. Certo? E ali naquele momento, o que foi achado? A serpente. E a serpente naquele tempo, naquele momento, não era a serpente que nós conhecemos hoje. Ela era uma serpente diferente, ela era vistosa, ela era imponente, ela não rastejava, tá bom? Ela não rastejava, ela era um ser que chamava bem a atenção. Mas ela foi escolhida para enganar Eva. E ali a serpente conversa com Eva. Mas quem estava na serpente? Satanás. Ok? E aí vem e coloca uma dúvida na mente de Eva. Jogou uma isca para Eva, que a Eva caiu, porque ela não perguntou. Olha só, a serpente não perguntou qual era a árvore, nem onde ela estava. Certo? Vamos ler de novo? A serpente mais sagaz, olha, inteligente, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Certo? Ela estava sondando Eva. É assim que Deus disse: não comereis toda árvore do jardim. Aí o que Eva faz? Eva fala assim: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas aí agora ela vai e entrega para a serpente, entrega para Satanás e fala qual é
a árvore e aonde a árvore está, porque até aí o inimigo não sabia nem qual era a árvore e nem aonde ela estava. Tá certo? As coisas no sobrenatural, no mundo sobrenatural, só vai acontecer se você falar, porque o inimigo não tem condição de ler a tua mente, mas ele ouve o que você fala. Tá? Então, Eva chegou e falou, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Falou, a árvore está lá, no meio do jardim, deu a localidade da árvore. Certo? Disse Deus, não tocareis dele para que não morrais. Certo? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Então, jogou de novo uma isca para Eva. Houve ali um diálogo, e esse diálogo levou um tempo entre a serpente e Eva. Não foi uma coisa rápida, foi uma coisa prolongada, demorada. É que aqui está resumido. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, porque ela já olhava o fruto e via que o fruto era viçoso, né? Porque ele era agradável aos olhos, era uma árvore desejável. Então, o que isso quer dizer? Aquilo que você vê, que chama a tua atenção, você deseja, você quer tomar para si. E boa para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora vamos lá. Lembra lá no outro vídeo quando eu falei que Deus tinha dado uma ordem para Adão quando o colocou ali no jardim do Éden, que era para ele cuidar e guardar o jardim. Só que Adão não levou em conta essa ordem do Senhor, porque Adão simplesmente olhou à sua volta, viu tudo tranquilo, tudo calmo, tudo bonito, tudo perfeito, maravilhoso, usufruindo do bom e do melhor. Ele falou, não tenho com o que me preocupar aqui, né? Eu vou guardar, vou vigiar o que se nada aqui acontece. Certo? Então, aonde nada acontece, de repente pode acontecer algo. E foi isso que aconteceu. O Senhor, quando deu a ordem para Adão, não deu uma ordem qualquer. Não deu apenas por dar. Deus deu para que Adão se alertasse, para que Adão ficasse atento. Tá? Então, Adão não vigiou, Adão não cuidou, Adão não se preocupou nem com a sua mulher. Porque ele falou, olha, pode ficar aí à vontade no jardim, passeia para lá e para cá, vai onde você quiser. Não se preocupe, aqui está tudo em paz, está tudo bem. Aqui não tem problema nenhum. Né? Então, ele deixou a sua esposa, a sua mulher vulnerável dentro do jardim, aonde ele achava que estava tudo bem. Tá certo? Isso é uma grande lição para nós. Às vezes você se sente seguro no lugar, mas essa segurança não é real. Ela pode improvisar e te pegar de surpresa. Tá certo? Então, quando eles comem desse fruto,
Abriram-se, então, os olhos de ambos. Que olhos que se abriram nesse momento? Porque eles já estavam com olhos abertos. Eles viam tudo ali à sua volta. Mas abriram-se os olhos da perversidade, os olhos da maldade, os olhos do pecado, os olhos da desobediência. E percebendo, então, a primeira coisa que eles perceberam quando um olhou para o outro, que antes não percebia dessa forma, é que eles estavam nus. Certo? No começo lá, eles estavam nus, mas não se envergonhavam um diante do outro. Agora, a nudez de um assustou o outro. Certo? E aí eles correm, né? E pegam folhas de figueira e fizeram cintas, roupas, tampão para si. Pegaram a folha da figueira. A figueira, ela não era para esconder o pecado. A figueira, futuramente, seria para sarar o pecado, curar o pecado, a culpa. Tá? Então não era o tempo da folha da figueira naquele momento. Isso viria bem depois. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, todo o final do dia, a partir da viração do dia, das 6 horas da tarde em diante, Deus vem ali ter um encontro com Adão e Eva. Aí eles se esconderam da presença do Senhor. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Não que Deus não sabia. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só. A nudez não envergonhava Eva. A nudez de Adão não envergonhava Eva. A nudez de Eva não envergonhava Adão. A nudez de Eva e Adão não envergonhava Deus. Certo? Então tem muita gente que acha que a nudez envergonha Deus. Se tiver sem roupa no dia do arrebatamento, não vai subir. Pelo contrário, você vai subir sem roupa mesmo. Porque nada daqui vai. Certo? Ah, porque eu não posso orar enquanto tomo banho, enquanto estou... Não, irmãos. A tua nudez não envergonha Deus. Deus te criou. Deus te conhece. Você veio ao mundo sem nada. Né? E vai partir daqui para a glória sem nada. Então a nudez, ela, quando Deus fez esse corpo físico nosso, Ele fez perfeito. Para a honra e glória dele é tudo. Tudo foi Deus que fez. Então, não tem do que se envergonhar diante do Senhor. Nada podemos nos envergonhar diante do Senhor, porque nós somos feituras, criaturas, criação de Deus. E principalmente quando nos tornamos homens, servos e mulheres de Deus, nós continuamos, né, sendo aquilo
que Deus criou para a sua glória. Então, não se preocupe com isso, tá? Mas naquele momento, eles se perceberam que ambos estavam nus, né? E aí, eles correm quando ouvem a voz do Senhor. Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo. Olha só, a primeira sensação que o homem sentiu foi medo. Até aí, o homem não tinha experimentado essa experiência de sentir medo. Mas quando o pecado entrou, a desobediência entrou, o medo veio junto. Então, o medo hoje é uma coisa que se tornou normal, natural. O medo hoje é aquilo que nós herdamos lá de trás de Adão e Eva. Tá? Esse medo não é o temor do Senhor, é um medo. O medo é ficar apavorado com as coisas, é ter medo disso, medo daquilo, medo de tudo, né? Então o medo entrou no homem e esse medo dominou o homem. E o homem, até os dias de hoje, ele sente medo. Ele sente medo de alguma coisa. Sempre vai sentir medo de alguma coisa. O medo entrou através da desobediência, através do pecado. Tá? E me escondi. Então você tenta se esconder. Quando tem medo, você tenta se esconder. Né? Você tenta se esconder para fugir de determinadas coisas, para omitir determinadas coisas, para não perceber determinadas coisas. Então você se esconde, procura se esconder. Mas se esconder de quem? O medo te tira da presença de Deus. Certo? Se esconder de Deus, da presença de Deus. Então, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: olha só, a outra reação que é trazida pelo pecado. Deus fala para Deus: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore. Ou seja, aquilo que Deus deu para ele já não era bom mais. Ele estava reclamando. Se o Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu e por causa dela eu comi. Se ela não tivesse me dado, eu não teria comido, tipo assim. Ou seja, Adão transferiu a culpa dele para Eva, porque a culpa, a princípio, era de quem? De Adão, que não vigiou, que não estava com Eva, que deixou Eva desprovida, sozinha, desprevenida, e o inimigo vem e laça. E aí, ele é o inocente e ela é a culpada. Certo? Então, a transferência de culpa, a minha culpa, de repente eu quero transferir para outro, para que ele seja culpado no meu lugar. Isso veio da origem do pecado, da desobediência,
de Adão. Ok? E isso acontece, irmãos, muito sutilmente. Olha, preste atenção na conduta das crianças. Quando fazem coisas erradas, se estão juntas com outras crianças. Pergunta, quem fez? Ah, foi ele. Quem fez foi eu, mas eu não vou falar que fui eu. Foi ele, ó, ele que fez. Eu não, foi você. Não, foi você. Entendeu? Então, essa coisa já é a origem natural do pecado do homem, que foi passado de Adão para nós. Então, quantas coisas nós herdamos de Adão? A vergonha da nudez, né? A transferência de culpa de um para o outro, tá? E assim vai. O medo, querer se esconder ou omitir de alguma coisa, tudo veio de lá. Então nós aprendemos aqui que Deus já havia nos prevenido, ok? Então, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Ok? Então vamos ficar por aqui. Depois nós vamos retomar para a gente continuar esse estudo, para o vídeo também não ficar muito longo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.